Olá, hoje nós vamos ler e prestar atenção um pouquinho numa lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou ler, porque é só abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25, a melancolia. Nós vamos falar sobre esse mal do século, que é a depressão e a melancolia. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, a irmã Cedo começa falando que a angústia é um sofrimento emocional originado por alguma indefinição interna que leva ao conflito, causando interna aflição. Pode causar dor no peito e alteração respiratória. A intensidade da reação emocional diante desse conflito poderá causar prejuízo para o equilíbrio psíquico e mental, dependendo ainda do maior ou menor comprometimento perante o tribunal da consciência. A nossa consciência é o nosso juiz, já nos diz no livro dos Espíritos, né? De acordo com as quedas e conquistas das nossas múltiplas encarnações. Os conflitos nascem dos desajustes entre aquilo que a criatura quer, aquilo que a criatura deve e aquilo que ela é capaz. Uma luta entre o desejo, o sentimento e a escolha. Nos explica também que a melancolia é um estado mórbido de tristeza, depressão e angústia. É o sofrimento que reflete a luta entre o eu real e o eu ideal, aquilo que somos e aquilo que queremos ser. O resultado dessa luta é o cansaço consigo mesmo, a desmotivação para com as atividades físicas e espirituais, o desejo de abandonar tudo, o derrotismo. A gente ouve, né, muita gente falar, não vou dar conta, não tem valido a pena meu esforço, estou cansado de viver. Esses pensamentos dão brecha ao desânimo, que é o mais cruel e sagaz adversário do nosso crescimento espiritual. Muitas vezes não conseguimos adequar aquilo que lemos com a nossa vivência, com a nossa realidade. E isso gera tormenta e obsessão, sendo fonte de episódios angustiantes para com a alma. Paulo de Tarso nos diz: por que não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. A grande batalha nossa é essa, a luta constante, sem culpa e estresse, difícil nos dias atuais, né? A nossa reforma íntima é lenta e desafiante. Temos que acender a luz do alto perdão, recomeçando quantas vezes forem necessárias, aceitando nossas atitudes enfermiças e impulsos infelizes, caindo e levantando, é que edificaremos o nosso aprimoramento rumo à perfeição, que é a única certeza que nós temos, que um dia nós teremos que ser perfeito. Seja amanhã ou depois, mas um dia habitaremos os mundos ditosos. A reforma íntima exige tempo, estudo, trabalho e meditação. Temos que ter perseverança. É a luta entre o homem velho e o homem novo. É a mudança de atitude. Ao invés de cobrança e tristeza, deveríamos fazer um autoexame e verificar aonde poderíamos ter sido melhores, menos chatos, menos intransigentes, menos implicantes, e até corrigir-nos, porque os testes virão novamente e não vale errarmos de novo. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice, já nos diz o ditado popular. Somente com o autoconhecimento, no rigoroso cumprimento do nosso dever, poderemos adquirir novos hábitos que gerarão novos raciocínios e sentimentos, e através deles poderemos romper ou nos desligar das nossas enfermidades morais que refletem no nosso corpo físico. Emmanuel nos diz que o dia que a gente não tiver mais débitos a resgatar, teremos saúde, porque nós acolhemos no nosso coração um estado de plenitude que nos ajudará a superar a angústia, a melancolia, a depressão, o desânimo e o desamor a si mesmo. Não devemos sair do foco das nossas atenções. Essa é a recomendação: trabalhar e estudar sem condições e exigências. Assim adquiriríamos a paz íntima e o domínio mental, antídotos eficazes contra doenças psíquicas. Mas duas medidas profiláticas em nosso favor, em favor da nossa paz, que é a vigilância e a oração. A oração é o movimento sagrado da mente no despertamento das forças superiores. Dever, vigilância e oração.
São instrumentos que nos permitem esculpir o homem novo, mesmo sob o assédio das velhas angústias que nos acompanham há milênios. Depressão. Vamos ver o que é depressão. É um estado quase inimaginável para alguém que não a conhece. A depressão, ela tem sintomas parecidos com a melancolia. É um quadro psíquico que precisa ser examinado com muita atenção, principalmente pelos trabalhadores da doutrina espírita. A depressão é possível sem a interferência dos espíritos. É a doença da alma, resultante da trajetória de encarnações cheia de condutas em desacertos com a lei da vida. É o lado sombrio das frustrações que não devemos ou não quisemos superar. Frustração é a privação de uma necessidade ou desejo. Elas fazem parte da nossa vida. Muitas pessoas não as aceitam. Isso gera rebeldia. O rebelde é quem deseja controlar a vida ao invés de vivê-la. É aquele que quer que seus desejos sejam atendidos. É controlador, que quer mudar as coisas de qualquer jeito. A depressão é a doença que vai lhe corrigir, retirando de suas mãos a gerência de seus caprichos. Não é um castigo que vem de fora, mas um efeito construído na vida mental ao longo de uma caminhada milenar. A depressão é um cansaço espiritual, um limite estatuído pelas leis naturais da reeducação dos filhos pródigos, que optaram por esbanjar a herança confiada pela paternidade divina. A rebeldia é o estado mental doentio que se transforma no colapso emocional, que se expressa como intransigência, irritabilidade, teimosia, perfeccionismo, rigidez, revolta em temperamentos rígidos e austeros, ou em intolerância, queixa, melindre, mágoa, indiferença, solidão em temperamentos apáticos. Isso tudo pode resultar na fibromialgia. A rebeldia é a reforma que a alma encontra para fugir da realidade, às vezes com reações intempestivas e desequilibradas, arrogância ou indiferença. Essa instabilidade de rebeldia entre a arrogância e a apatia chama-se depressão. Ela é o transbordamento das culpas do passado, por ter manipulado os outros a seu bel prazer, através de bajulação e enganação, que necessita ser expurgado no processo de limpeza. As medicações devem ser tomadas como apoio valoroso na amenização das crises e na manutenção do humor. Todavia, somente a incursão nos matizes da rebeldia e suas máscaras, com ações renovadas, constituirão medicação curativa e libertadora. Através desses tratamentos físicos e espirituais, a alma deve encontrar-se com sua realidade profunda e promover a sua melhora. Ação que gera reação. São vários itens que a irmã Sheila nos diz. Para o intelectual astuto do pretérito, o fato de não ter estudado no presente é motivo para tornar a vida infeliz. Segundo, para a abortista criminosa, não punida pela justiça, o fato de não engravidar é motivo para desistir de viver. Terceiro, para o político dominador, hoje em posição subalterna, e sendo apenas mais um membro do contexto social, é fonte de inconformação. Quarto, para o sovino e o esbanjador de outrora, é muito doloroso a perda ou escassez de qualquer monta. Quinto, para o desonesto e o traidor, para o desonesto e o traidor do pretérito, será incômodo sofrer ou presenciar atos de infidelidade ou desconfiança. Sexto, para o adúltero e o sexólatra, de vidas sucessivas, será uma expiação o ciúme e a incompletude no uso das suas funções genésicas. Cada um reagirá aos fatos e relacionamentos conforme a natureza das suas faltas. Para uns, o fato de ser desclassificado em um concurso indica que deverá estudar mais. Para outros, será um fator de tristeza e desânimo. Para uns, a depressão surgirá através de uma pequena desavença no lar. Para outros, na falência de grandes grupos industriais. Não é o tamanho da prova que determina o surgimento da enfermidade, mas o compromisso da alma nela inserida.
É preciso lembrar que toda depressão tem um gatilho emocional. Esse gatilho de natureza moral é a inconformação. Um simples objeto trocado de lugar transforma em um barril de pólvora. Solução. Gostei que ela nos dá a solução. Aceitar que os fatos da vida serão como devem ser. Eu costumo dizer, nas palestras ou quando estou conversando, aceita que dói menos. Fazer o melhor ao nosso alcance sempre. Resignar-se à frente daquilo que não podemos mudar por agora. A mensagem de amor de Jesus é o receituário mais completo para as lutas da depressão. O processo de culpa que transborda na mente enferma solicita o concurso de itens importantes para todos nós: o auto-perdão, a fé, o trabalho, a autenticidade, a oração, a honestidade emocional e a caridade. Mas essas receitas só valerão quando aplicadas conscientemente no exercício das atitudes. Isso está no livro Reforma Íntima. E no livro dos Espíritos, a pergunta número 1000, eu sintetizei para a gente entender melhor. A pergunta é assim: já desde esta vida podemos ir resgatando as nossas faltas? Resposta resumida: só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem no seu orgulho, nos seus interesses materiais. O espírita deve perguntar-se: será que estou reparando minha condição espiritual? Será que estou me recuperando? Será que estou melhorando? A depressão é um convite à educação espiritual. Os depressivos não podem se acomodar nos tratamentos medicamentosos e psicológicos, que é muito importante caminhar os dois juntos, os médicos da terra e os médicos espirituais no tratamento nas casas espíritas. A cura definitiva está na atitude, na renovação dos sentimentos através de novos hábitos, na conduta de viver sentindo e aceitando a vida como ela é. O depressivo é uma alma convocada ao perdão, perdoar-se a si mesmo e ao próximo e limpar as mágoas, vivendo o presente, esquecendo o que passou, sem ânsia pelo que virá. Como disse o Cristo, orai e vigiai. E para encerrar, tem uma mensagenzinha de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, depressão. Se trazes o espírito agoniado por sensações depressivas, concede ligeira pausa a si mesmo, no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Se alguém te ofendeu, desculpa. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Contratempos do mundo estarão constantemente no mundo, onde estiveres. Parentes difíceis repontam de todo o núcleo familiar. Trabalho é a lei do universo. Disciplina é alicerce da educação. Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Incompreensões com relações a caminhos e decisões que se adotem são empregos e desafios na experiência de quantos desejem equilíbrio e trabalho. Agradar a todos ao mesmo tempo é a realização impossível. Separações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual. Mudanças equivalem a tratamento da alma para os ajustes e reajustes necessários à vida. Conflitos íntimos marcam toda criatura que aspire a elevar-se. Fracassos de hoje são lições para os acertos de amanhã. Problemas enxameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam na estagnação. Compreendendo a realidade de toda pessoa que anseia por felicidade e paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma, retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos à frente. André Luiz. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para que possamos sair vitoriosos dessa nossa encarnação. Obrigada, que assim seja, Senhor.